Então, o que de fato seria o Serasa e o próprio SPC, né? Como o pessoal fala na praça, SPC e Serasa, né? Na verdade, é simples, tá? São birôs de crédito, ou famosos, né? Também são famosos órgãos de proteção ao crédito. Se eu pegar aqui de uma forma, né, leiga, no próprio Google, para a gente aqui trazer, olha só a definição que é, tá? Para todos aqui estarem na mesma página. Basicamente, Serasa é uma empresa privada que fornece soluções financeiras para a pessoa física, ou seja, você consegue monitorar seu CPF, etc., e serviço para a empresa. E aí é conhecida pelo quê? Por ser uma plataforma de negociação de dívida, que permite ao consumidor negociar dívidas com desconto e condições especiais, com parcelamento, etc. Pontuação, que é o score do Serasa, né? Então aqui, que indica as chances do consumidor pagar as contas em dias nos próximos meses, né? Relatório de consulta ao seu próprio CPF, ou seja, é uma casa de análises, né? De fato, se você tem um bom nome ou não. Agora, pergunto, será que de fato os bancos se importam com o que consta no Serasa? Vamos investigar mais a fundo, tá? Na verdade, o Serasa, ele tão somente é mais uma empresa de negociação de dívida, como milhares outras, tá? É que ficou muito comum, é a mesma coisa às vezes um celular, né? Quem é fã da marca Apple não fala que tem um celular, e sim que tem um iPhone. É a mesma coisa a pessoa quando tem o nome sujo, ou seja, o nome negativado, ela fala, eu nunca tive o meu nome no Serasa, eu nunca tive meu nome no SCPC, eu nunca tive meu nome registrado nesses órgãos. Então, tem que ficar claro aqui que o Serasa é uma empresa privada que faz um trabalho de negociação de dívidas, não é? Aí, dentro disso, ela tem alguns produtos. Serasa Limpa Nome, Serasa Score, Serasa Consulta o CPF. Então, tem que tirar da cabeça aquela imagem, né, de que o nome que está lá no Serasa é algo necessariamente ruim e que isso vai afetar, de fato, o seu relacionamento com as instituições financeiras. Na verdade, não, tá? O que, de fato, o banco se importa está aqui, tá? Não é o seu score do Serasa, tá? Então, aqui não. O que o banco se importa é o seu rating bancário. Ou seja, qual é a pontuação que o consumidor possui junto àquela instituição. Cada uma das instituições vai atribuir notas à qualidade daquele cliente. Ou seja, se o que afeta de fato o rating bancário. Se o cliente possui registro há muito tempo na instituição, ou seja, cliente de longa data, se o cliente mantém investimentos na instituição, ou seja, é um cliente que confia e investe na instituição bancária, se aquele cliente mantém seus compromissos em dia com a instituição. E aí, de fato, vou dar um exemplo aqui, no Santander, os clientes que possuem o Santander, eles conseguem lá numa aba, acho que é contas em dia e etc., que ele consegue ver se ele está verdinho, se ele está amarelo, se ele está em vermelho. Aquilo é a pontuação dele dentro da própria instituição. Então, o que de fato afeta aqui uma pessoa é o rating bancário, ou seja, qual é o relacionamento daquele cliente com aquela instituição? Ele é cliente há quanto tempo? Ele mantém investimentos? Quais tipos de contrato ele possui ativo? Quais tipos de contrato ele está inadimplente? Ele tem cartão de crédito? Paga em dia? Paga em atraso? Então, o banco ele vai fazer, de fato, um mapeamento por via histórica do que você, consumidor,
tem como registro naquela instituição. E isso é feito, de fato, por inteligência artificial, que apoia as instituições nesse sentido, e também os seus próprios sistemas que são automatizados, tá? As pessoas falam, né? Poxa, eu pago minhas dívidas e ainda assim não consigo crédito no mercado. O que está acontecendo, não é? Eu estou tendo algum tipo de problema com alguma instituição, porque eu não tenho nenhuma dívida no Serasa mais, não tenho nenhuma dívida no SCPC. O que de fato está acontecendo? É os slides anteriores que eu mostrei. Pode ser que tenha algum registro interno lá no registrato, que é uma informação que é de consulta das instituições financeiras e elas devem manter atualizado aquele cadastro. Ou você tem ativado um Open Banking, um Open Finance, e ali você não está conseguindo crédito pela informação compartilhada entre os bancos estarem ruim naquele momento. Mas a ideia é que o mercado de consumo, de fato, tenha um giro. Ou seja, se eu falar aqui simplesmente para vocês que você não está conseguindo crédito porque você possui uma negativação no Serasa, eu estaria equivocado. Muitas das vezes não é até possível de enxergar propagandas. Em que sentido? Não sei se vocês já repararam, mas lojas de carro que falam assim: compre seu veículo mesmo com dívida, compre o seu veículo sem consulta SPC ou Serasa. E porque de fato, muitas das vezes consegue financiar um veículo sem essa consulta, né, aos órgãos de proteção ao crédito, como essas empresas privadas que eu citei. Porque aquela concessionária, aquela loja trabalha ali com um representante bancário que tem uma carteira de várias instituições que estariam dispostas a te oferecer um crédito naquele momento. Ou seja, de fato, não é o nome no Serasa que vai impactar o seu relacionamento futuro com alguma instituição. Até porque, de fato, para você ter perpetuidade no mercado de consumo, você precisa resolver as suas pendências. Então não existe aquilo, poxa, se eu deixar minha dívida caducar, deixar lá os 5 anos, não pagar mais, eu vou fazer isso que eu não quero mais saber. Aí você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque você vai manter esse histórico lá com a instituição financeira a qual você não pagou. Além disso, você corre o grande risco de ter seus bens executados, né? Se não tiver nada em seu nome. Tem a questão salarial, que está sendo discutida e debatida no STJ, e muitas das vezes parte do salário é destinado à penhora para pagamento de dívida civil, dívida bancária, e o risco também de você nunca mais ter crédito com as instituições financeiras, porque fica registrado que você é um mau pagador.